Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e mais uma vez estamos aqui na Academia de Pregadores para o estudo de mais uma das nossas lições deste primeiro trimestre de 2016. A nossa lição desta aula, a lição de domingo próximo, dia 7 de fevereiro, nós vamos estudar sobre o Tribunal de Cristo e os galardões. O Tribunal de Cristo e os galardões. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Verdade prática: todos os crentes deverão comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a sua recompensa. O ponto central da nossa lição nos diz que nossas obras serão aprovadas pelo Senhor e, se passarem pelo seu crivo, seremos recompensados. Nessa lição nós vamos tratar não a respeito da salvação, mas a respeito das obras, os galardões em relação às obras de cada crente. Nós vamos aprender que todos aqueles que comparecerem diante do tribunal de Cristo já estarão salvos. O tribunal de Cristo não intenciona julgar a pessoa para a salvação, mas julgar as suas obras. Leitura, aliás, os nossos objetivos, não podemos nos esquecer dos nossos objetivos. Objetivo geral: mostrar que todos os crentes vão comparecer diante do tribunal de Cristo para serem recompensados por suas obras. Todos os crentes irão comparecer diante do tribunal de Cristo para serem recompensados pelas suas obras. É lógico, como diz o ponto central da lição, se as obras passarem pelo crivo do Senhor Jesus. A nossa lição está dividida em 3 pontos, então nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro: saber que todos os salvos vão estar perante o tribunal de Cristo para serem galardoados. Segundo objetivo: explicar como Cristo vai julgar as nossas obras. E o terceiro objetivo específico: compreender que chegará o dia em que teremos de prestar contas a Jesus das nossas ações. Entendamos que essas ações das quais nós precisaremos prestar conta ao Senhor, não são ações que vão infringir na nossa salvação, ok? Não são ações que vão impedir a nossa salvação, porque aqueles que não forem salvos não passarão pelo tribunal de Cristo, passarão pelo grande trono branco. Assim como os que são salvos em Cristo não passarão pelo grande trono branco, passarão pelo tribunal de Cristo. Leitura bíblica em classe. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versículos 11 ao versículo 15. O texto bíblico nos diz o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Meus queridos, nesta nossa 6ª lição, nós vamos tratar de um momento em que todos os salvos em Cristo comparecerão diante do Senhor para terem as suas obras realmente provadas pelo fogo, pelo crivo do Senhor. E nós aprenderemos o que são as obras de ouro,
de prata, de pedras preciosas, aprenderemos o que são as obras de madeira, feno e palha, como essas obras serão provadas e como elas serão galardoadas. Façamos então pelo menos um comentário que eu acho pertinente antes de entrarmos na introdução da nossa lição. Recompensa, galardão. Há uma grande dúvida teológica, não em relação ao galardão. O galardão realmente vai acontecer. Deus vai galardoar os salvos. O próprio Jesus disse que ele vem e tem o galardão para cada um conforme as suas obras. Mas o que será esse galardoamento? Que tipo de recompensa será esta? A Bíblia vai nos falar sobre coroa. E é lógico que quando o texto bíblico nos fala sobre coroa, isso fala sobre honra, reconhecimento, mas isso é metafórico. Não quer dizer que lá no céu nós teremos literalmente coroas na cabeça. Não quer dizer que não teremos. Certo? Eu não estou dizendo que não teremos. Mas quando nós lemos o Apocalipse, eu já disse isso na aula anterior, na lição de número 5, quando nós lemos o livro de Apocalipse, João está escrevendo de forma metafórica. Então, quando ele cita, quando ele fala sobre coroa, ele está falando de reconhecimento, de galardoamento. É sobre isso que ele está falando. Então, como será esse galardão? Que tipo de galardão nós receberemos? Existem várias suposições teológicas, mas a Bíblia se cala em relação a isso. O que eu sugiro é que você leia, que você pesquise, apresente para os seus alunos algumas dessas suposições teológicas que você encontrar. Porém, o mais importante, o grande foco da nossa lição é mostrar que os crentes serão galardoados. Isso é nítido na Bíblia. Isso a Bíblia não deixa dúvida em momento algum. Vamos então à introdução da nossa lição. Nosso comentarista coloca na nossa introdução que neste tribunal todos os fiéis em Cristo serão galardoados com justiça. Com justiça. Deus vai galardoar a cada um de acordo com as suas obras. Nós vamos entender, nós vamos compreender daqui a pouco à frente que o que faz com que as obras sejam de ouro, de prata, de pedra preciosa, madeira, feno ou palha. O que faz? É a intenção do coração da pessoa ao realizar esta obra para o reino de Deus. Tá certo? Nós vamos perceber que não é a quantidade de obras que vai falar se essas obras são de ouro ou desses outros materiais aí que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Não é também o tipo de serviço que se presta. Não é porque alguém é pastor, porque alguém é o porteiro da igreja, ou é a zeladora da igreja, ou é o líder de um grupo. Não é isso que vai dizer se a obra é de ouro, ou se é de prata, ou de madeira, ou de feno, ou de pedra preciosa, ou de palha. Não é isso. Na verdade, o que vai falar, o que vai determinar a qualidade desta obra é, na verdade, a intenção, é a motivação de cada pessoa ao realizar esta obra para o reino de Deus. Uma coisa é certa, todos nós precisamos frutificar no reino de Deus. Todos nós precisamos trabalhar, desenvolver alguma coisa, cada um com o seu dom, cada um com o seu talento. Deus deu dons a todos nós. Todos nós temos dons, todos nós temos talentos. O problema é que às vezes a gente quer ter o talento que o outro tem e a gente não tem. O dom que é do outro e que não é meu. Nós precisamos aceitar os dons de Deus para a nossa vida e entender que nós precisamos trabalhar com esses dons que Deus nos deu. Mas todos os salvos, todos os fiéis em Cristo comparecerão diante do tribunal de Cristo para serem galardoados. Primeiro ponto, o tribunal de Cristo e os crentes. Dentro deste assunto, no primeiro parágrafo, nós vamos falar sobre o julgamento. O julgamento. Todos os crentes, já com o corpo transformados, aparecerão diante do tribunal de Cristo. Algumas pessoas questionam o seguinte, mas
Se nós pareceremos diante do tribunal de Cristo e seremos julgados, e uns vão receber galardões maiores do que os outros, e outros nem vão receber galardão, isso não vai gerar um problema, isso não vai gerar uma crise lá no céu? Não, porque no céu nosso pensamento será todo diferente. Eu disse na aula passada, falamos, sentindo a presença de Deus na nossa vida, que no céu não haverá o pecado, não haverá nada dessas coisas humanas. Então nosso pensamento no céu será outro, será transformado. Existem pessoas também que dizem o seguinte: não, eu não vou trabalhar, eu quero só ser salvo, só de ser salvo já tá bom demais. Nós precisamos ter cuidado, porque a ordem de Deus é que nós frutifiquemos. O Senhor disse aos discípulos: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que deis fruto. Se nós vamos dar frutos, quer dizer que nós vamos produzir, trabalhar para o reino de Deus. É preciso ter muito cuidado. Olha, é preciso, eu vou repetir, é preciso ter muito cuidado, porque tem pessoas que podem perder a salvação, não porque a salvação depende de obras, mas podem perder a salvação porque não estão passando no caminho correto, não estão obedecendo a Deus, obedecendo a Cristo. E se Cristo determinou que nós frutifiquemos, se Jesus nos deu ordem que nós devemos fazer discípulos, a desobediência a Ele pode nos fazer perder a salvação. Então, não tem essa da pessoa dizer: eu não vou trabalhar para a obra no reino de Deus porque eu quero só ser salvo, eu não quero galardão. Aqueles que realmente foram comprados pelo sangue de Jesus, aqueles que realmente foram transformados, sentem a necessidade de fazer alguma coisa. Olha a mulher samaritana de João, evangelho escrito por João, capítulo 4. A transformação foi tão genuína na vida dela que ela saiu contando de Jesus para as outras pessoas. Olha Marcos, capítulo 1. Aquele moço que foi livre de uma lepra. Jesus falou com ele: não conta nada para ninguém, vai, apresenta-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés instituiu para servir de testemunho ao povo. Mas a Bíblia diz que ele saiu a propalar muitas coisas. A atitude. Olha o endemoniado gadareno, que queria seguir Jesus. Jesus falou: não, vai, conta, vai, volta para os seus e conta para eles o que o Senhor te tem feito. Então, na verdade, um grande indicativo de que nós realmente somos salvos e fomos restaurados, salvos por Jesus, é o desejo de anunciarmos o Evangelho. Se eu não sinto esse desejo, isso pode ser um grande indicativo de que eu ainda não estou salvo. Então é preciso ter muito cuidado, porque eu já ouvi pessoas afirmarem o seguinte: olha, não, eu não quero galardão, eu quero só ser salvo. A salvação não é um negócio que a gente faz com Deus. A salvação não é um contrato que a gente assina com Deus, onde a gente estabelece alguns parâmetros. Não, não é assim. A salvação é o resultado, já falamos isso aqui e insistentemente falaremos durante todo o trimestre. A salvação é um resultado da nossa vida de comunhão com Deus. E quem tem uma vida de comunhão com Deus deseja frutificar para o reino de Deus. Tá bom? Então, todos comparecerão diante desse julgamento. E não haverá tristeza, angústia, amargura por causa disso. Mas com certeza haverá diferença de galardão. Nesse tribunal, então, serão julgadas as obras dos salvos que foram praticadas aqui na terra. Não, então serão as obras que nós praticamos hoje que serão julgadas lá, a fim de receberem ou não o seu galardão. Ok? Então, nós teremos tristezas? Não, porque nós teremos a mente transformada. Então não haverá tristeza, angústia, nada disso. Segundo parágrafo do primeiro ponto. Quando se dará? Quando se dará? Este acontecimento se dará no dia em que Jesus arrebatar a sua igreja. Ele vai arrebatar a igreja, nós estaremos com o Senhor, nós iremos para o tribunal de Cristo e iremos também para as bodas do Cordeiro. Então, na prática, haverá o arrebatamento. Quando o Senhor arrebatar a igreja, dentro daquilo que nós acreditamos como pré-tribulacionistas, quando o Senhor arrebatar a igreja, iniciará a grande tribulação aqui na terra. Lá no céu, iniciará o galardoamento, o tribunal de Cristo. Depois do tribunal de Cristo, nós vamos para as bodas do Cordeiro. Este é o estudo da nossa próxima lição, número 7.
Depois do tribunal de Cristo, nós vamos para as bodas do Cordeiro. Estudaremos isso na semana que vem. Mas quando se dará, então, este galardoamento, esse tribunal de Cristo? Logo após o arrebatamento da igreja. Por que é importante pensarmos no tribunal de Cristo? Por que é importante falarmos e aprendermos sobre esta recompensa, esse galardoamento? Para que nós não desanimemos diante das dificuldades enfrentadas, porque Jesus breve vem e ele tem a sua recompensa para o seu trabalho. Ele vai recompensar a cada um pelo seu trabalho. Deus tem recompensas para a sua vida. Vamos gastar as nossas forças na obra de Deus, entregar a nossa vida, a nossa juventude, as nossas forças para o reino de Deus, porque Ele recompensa. Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele tem uma grande recompensa para a minha e para a sua vida. Quem será o juiz desse tribunal? O próprio Jesus. O próprio Senhor Jesus. E o que mais me pesa ao coração em pensar nesse tribunal de Cristo é que o Senhor conhece as intenções do nosso coração. Como enganar alguém que conhece as intenções do nosso coração? Eu fico imaginando, é lógico que o que eu quero te falar aqui agora é só de uma forma assim bem humana para a gente poder compreender. Eu fico imaginando quando estivermos diante do Senhor e Jesus, o Senhor julgando alguém. Imagine, eu vou usar a mim para não precisar usar ninguém como exemplo. Quando eu estiver diante do Senhor e de repente o Senhor provar minha obra, fala, bem, antes, essa obra sua aqui é de palha. E eu tentar explicar, não, Senhor, mas peraí, deixa eu explicar para o Senhor. É porque o Senhor não está entendendo bem o negócio, é até que a minha intenção, e se eu tentar explicar, eu imagino o Senhor cruzando os braços assim para mim, dizendo, Anderson, eu conheço o seu coração, eu conheço a intenção do seu coração. Irmãos, como enganar alguém que conhece a intenção do nosso coração? Na verdade, nós podemos ter atitudes dignas de louvor com intenções erradas. E nós podemos ter atitudes ruins, mas com intenções boas. Nós podemos ter atitudes ilustres com intenções totalmente erradas, equivocadas. Agora, diante do Senhor, isso diante dos homens, porque diante do Senhor não. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele é Deus e ele conhece todas as coisas. Se ele estava no princípio da criação, se ele criou todas as coisas, o salmista no Salmo 139 está falando também para o Senhor Jesus. Tu me conheces, tu me sondas, de longe entendes o meu pensamento, a palavra não me chegou à língua, tu sabes o que eu irei dizer, tu viste o meu corpo ainda informe. O Senhor conhece as nossas intenções. Então, ele irá julgar com a sua justiça. Segundo ponto, vai tratar sobre as obras do crente e o julgamento de Cristo. As obras do crente e o julgamento de Cristo. Primeiro parágrafo vai falar sobre a precisão do julgamento. É um julgamento preciso, exato, sem falhas. É um julgamento que não vai ter advogado de defesa. Não, porque o próprio juiz irá julgar. É um julgamento que não terá promotoria pública para acusar ninguém, porque o próprio juiz vai determinar. Esse juiz não precisa de provas, porque ele é sabedor de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Então, a precisão do julgamento. O julgamento será preciso porque passará pelo crivo do Senhor Jesus Cristo. Qual é o moderador desse julgamento? Qual é o princípio desse julgamento? O próprio Senhor Jesus Cristo. E ele conhece a integridade do coração. Como esse julgamento ocorrerá? O fogo divino vai purificar e revelar qual é a verdadeira intenção do coração. Isso aqui não é um fogo punitivo. Isto é um fogo purificador. O fogo do Senhor no tribunal de Cristo será um fogo purificador. Não é um fogo que consome. Esse fogo vai consumir as obras que não são boas. Mas ele visa purificar, assim como o fogo purifica o ouro. Esse fogo do Senhor será o fogo purificador. Segundo ponto, ou segundo subtópico, segundo parágrafo,
ouro, prata e pedras preciosas. Os três qualidades, três tipos de obras, né, que são tipos qualitativos, na verdade. Eu repito, não é porque o cidadão é pastor e o outro é porteiro da igreja, não é nada disso. É a intenção, a motivação da pessoa ao executar, ao fazer tal obra. Então, ouro, prata e pedras preciosas. Na Bíblia, o ouro simboliza aquilo que procede de Deus. Quais são as obras que são obras de ouro? São obras que glorificam o nome do Senhor e não o nosso ministério. São obras que glorificam a Deus. Obras de ouro são obras que promovem a glorificação do nome do Senhor, porque ouro na Bíblia simboliza aquilo que procede de Deus. Quanta gente tem feito obras que não glorificam o nome do Senhor? Eu costumo dizer, meus irmãos, que se Deus fosse mover ação judicial por direitos autorais, tinha muita gente encrencada com Deus. Porque tem muita gente ganhando dinheiro em nome de Deus, tem muita gente adquirindo fama em nome de Deus, tem muita gente construindo patrimônio em nome de Deus. Pseudamente, aparentemente, está fazendo para o reino, mas não é verdade. A intenção do coração é outra. Está fazendo para construir fama, para construir patrimônio. Obras de ouro são obras que glorifiquem a Deus. Que as nossas obras sejam obras que promovam a glorificação do nome do Senhor. Obras de prata. Prata tipifica redenção na Bíblia. São obras que promovem a redenção das pessoas. São obras que promovem a proclamação do Evangelho. São obras que anunciam Jesus ao coração das pessoas. O que nós estamos fazendo tem a intenção. Obras de ouro, as nossas intenções, a nossa motivação é glorificar o Senhor. Obras de prata, a nossa intenção, a nossa motivação é produzir a salvação, a redenção das pessoas. E as obras de pedra preciosa são símbolos do Espírito Santo ou da glória de Cristo no crente. As obras de pedras preciosas são as nossas obras que promovem a habitação do Espírito Santo na vida das pessoas, que promovem a glória de Cristo na vida do crente. Sabendo destas coisas, nós precisamos entender que as nossas obras devem, primeiro, glorificar ao Senhor. As nossas obras devem, em segundo plano, promover a redenção de pessoas. E as nossas obras, em terceiro plano, devem promover que o Espírito Santo habite nas pessoas, que a glória de Deus esteja no coração das pessoas. Essas são obras de ouro, prata e pedras preciosas. São obras que subsistirão diante do tribunal de Cristo. São obras que subsistirão. São obras verdadeiras. Obras verdadeiras. Esse ensino dessa sexta lição é extremamente importante para a nossa vida, para que nós julguemos primeiro as nossas obras. Porque se eu julgar as minhas obras hoje, e se eu perceber que as minhas obras são obras de palha, de feno, obras de madeira, palha ou feno, que eu reformule as minhas atitudes, que eu busque motivações diferentes, porque se eu julgar as minhas obras hoje, eu evitarei com que essas obras sejam julgadas no tribunal de Cristo. Porque se as nossas obras forem de ouro, prata ou pedras preciosas, elas passarão pelo crivo do Senhor e subsistirão. Mas se forem de madeira, de feno ou de palha, elas se consumirão diante do Senhor. Terceiro parágrafo deste segundo ponto. Obras que perecerão. Acabamos de afirmar isso aqui agora. Quais são as obras que perecerão? Madeira. Madeira é símbolo de coisas humanas. Madeira é símbolo de coisas humanas. Ou seja, aquilo que eu faço pensando na minha humanidade. Aquilo que eu faço para autopromoção, aquilo que eu faço, ou que eu fizer, né? Que Deus tenha misericórdia de mim. Eu estou falando aquilo que eu faço, mas que Deus tenha misericórdia de mim, porque essas não são as minhas intenções ao trabalhar para o reino de Deus. Se eu fizer para a minha promoção, se eu fizer para construir a fama, se eu fizer pelo dinheiro, são obras de madeira.
São obras que promovem a nossa humanidade. Obras que nós fazemos pensando em coisas humanas. Não passarão pelo crivo, pelo fogo do Senhor. Se consumirão. Segundo tipo de obras que perecerão. Obras de feno. Feno é capim, erva seca. São obras aparentes, mas sem consistência, sem vida. É aquilo que parece, mas não é. A pessoa está fazendo com a intenção totalmente. As pessoas olham e até dizem, glória a Jesus pela vida do irmão, hein? Que bênção que o irmão é. Olha que coisa linda que ele está fazendo. Mas na verdade não é nada disso que parece. Deus, talvez ninguém nunca vai descobrir, mas Deus conhece a intenção. Deus está vendo. São obras aparentes, não são obras verdadeiras, genuínas. E obras de palha. Palha é aquilo que não tem firmeza, feitas por crentes inconstantes. São obras sem firmeza, que não subsiste, feitas por crentes inconstantes, levianos. Aquele que um dia tá fazendo para Deus, outro dia não tá, ele não tem uma constância. O escritor da carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Portanto, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Correr com paciência é ter constância. É ter constância. O que eu queria que você entendesse aqui é o seguinte, nesse nosso segundo parágrafo, ou terceiro parágrafo do segundo ponto, eu gostaria de fazer uma pergunta para que você pensasse o seguinte: por que, se as obras não subsistem, essas pessoas serão salvas? Não é interessante nós pensarmos? Por quê? Se as obras não subsistem, não são obras boas, são obras más, elas não subsistem, elas não passarão pelo crivo do Senhor, por que ainda assim as pessoas serão salvas? É possível? É possível alguém que foi salvo, que está perante o Senhor e teve obras ruins, porque essas obras aqui são intensamente ruins, obra de madeira, aquilo que é feito por princípios humanos, aquilo que vai buscar a própria humanidade, obras de feno, aquilo que é aparente, obras de palha, aquilo que é feito de forma por crentes inconstantes. Por quê? Porque, vou repetir a pergunta, por que, se as obras não subsistem, essas pessoas ainda assim serão salvas? Sabe por quê? Porque a salvação não vem pelas obras. Na verdade, a salvação deve produzir obras de fé. Essas obras, as obras que são geradas pela fé, são essas que estão caracterizadas aqui entre obras de ouro, prata e pedras preciosas. Então, as obras que são produzidas pela fé, geradas pela salvação em Cristo Jesus na nossa vida, são obras de ouro, de prata ou pedras preciosas. Mas nós somos humanos, nós somos falhos. E mesmo salvos, nós podemos ter obras que vão até beneficiar, de repente, de alguma forma, o reino de Deus, mas a motivação é uma motivação humana. A motivação é uma motivação aparente. Ou a motivação é uma motivação sem firmeza. Aí sim são obras de madeira, feno e palha. Essas obras não subsistirão. Terceiro ponto da nossa lição: a prestação de contas do crente e os galardões. Galardões são prêmios, são recompensas, tá certo? O primeiro ponto nos diz o seguinte: os pastores darão conta dos seus rebanhos. Nós sabemos que a salvação ela é individual, mas aqueles que servem ao Senhor como pastores, um dia terão que prestar conta ao sumo sacerdote. Na verdade, não só os que servem ao Senhor como pastores, nós vamos ver daqui a pouco que todos os crentes darão conta. Todos nós daremos conta daquilo que Deus nos outorgou.
escritor de Provérbios, ele diz o seguinte, em relação aos pastores: procure conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o rebanho, ou põe o teu coração sobre o gado. Os líderes darão conta dos seus liderados. Você liderou com sabedoria, você liderou com prudência, você liderou de forma a promover o reino de Deus na vida da pessoa. Os líderes terão que prestar conta a Deus. E quando nós falamos de pastores que darão conta de seus rebanhos, eu fiz um curso de psicologia pastoral e nós falamos muito nesse curso de psicologia pastoral sobre o pastoreio individual. É um momento que Deus nos dá a oportunidade de pastorear a vida da pessoa, pastorear a vida dos seus familiares, pastorear a vida do seu cônjuge, pastorear a vida de um amigo, pastorear a vida de um companheiro de ministério. Se o Senhor nos dá esta oportunidade, nós precisamos prestar contas disto. Segundo parágrafo deste terceiro ponto: crentes darão conta de seus talentos. O Senhor Jesus espera que nós desenvolvamos nossos talentos com dedicação e zelo, utilizando-os para a glória de Deus. A Bíblia nos diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus deu a cada um de nós dons e talentos para usar para o seu reino. Talvez você não tenha os dons e talentos que eu tenho, mas com certeza eu não tenho os dons e talentos que você tem. Paulo fala que nós somos como um corpo em que há muitos membros, e cada membro com a sua qualidade, mas todos esses membros cooperam para o bem-estar do corpo. Meu querido, em nome de Jesus, use o dom que Deus te deu, use o talento que Deus te deu, mas não use para benefício próprio, use para que o corpo de Cristo seja edificado. Use o seu dom, use o teu talento para que o nome de Jesus seja glorificado, para que as pessoas conheçam a Cristo, para que todas as pessoas cheguem à salvação. Use dentro desses critérios de obras de ouro, prata e pedras preciosas. Então use como obras de ouro para que o nome do Senhor seja glorificado. Use como obras de prata para que a redenção das pessoas seja efetiva, para que vidas sejam salvas. Use como obras de pedra preciosa, para que o Espírito Santo habite nas pessoas, para que a glória de Cristo esteja nas pessoas. Mas use o seu dom, use o seu talento, seja qual for o dom que Deus te deu, seja qual for o talento que Deus te deu, use, porque nós prestaremos conta desses dons a Deus. Utilize as suas habilidades em favor do reino de Deus, pois o Senhor vai te recompensar por isto. Há uma recompensa de Deus. Há uma recompensa do Senhor para todos nós. Se nós fizermos pela recompensa, por causa da recompensa, motivados por esta recompensa, com certeza as nossas obras não subsistirão. Mas se nós fizermos para glorificar o nome do Senhor, se nós fizermos para promover a salvação das pessoas, e se nós fizermos para promover o Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo na vida da pessoa, a glória de Cristo na vida das pessoas, as nossas obras serão aprovadas. Nós estaremos salvos e compareceremos diante do tribunal de Cristo para receber dele o nosso galardão. No tribunal de Cristo, os crentes fiéis verão que valeu a pena trabalhar para o Senhor. Seja motivado. Qual a motivação que nós precisamos ter para o trabalho? Qual a motivação de um ministério? Eu me lembro que eu preguei uma vez para obreiros, falei sobre motivações genuínas para o ministério. Falei sobre Paulo. Paulo disse assim: em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que se cumpra em mim o ministério da pregação do evangelho para o qual eu fui chamado. Que o Senhor Jesus te abençoe, que a bênção de Deus continue sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, e que você tenha uma motivação genuína para o ministério. Que a nossa motivação seja como a de Paulo. Em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que se cumpra em mim a pregação do evangelho para o qual eu fui chamado. Que as minhas, que as tuas, que as nossas obras sejam aprovadas, passem pelo crivo do Senhor no tribunal de Cristo, que sejam obras de ouro, que promovam a glorificação do nome do Senhor, que sejam obras de prata,
que promovam a redenção das pessoas, que sejam obras de pedras preciosas, que promova a habitação do Espírito na vida das pessoas e que promova a glória de Cristo em cada crente, em cada pessoa, para a glória do nome do Senhor Jesus. Foi um prazer estar com você novamente. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que a bênção de Deus seja sobre a tua casa e sobre a tua família. Receba o abraço da Academia de Pregadores, que está em busca de um ensino bíblico-teológico de excelência. Na semana que vem estaremos juntos novamente, você aí e eu aqui, estudando juntos a palavra de Deus, para ensinarmos e transformarmos a vida das pessoas através da Escola Bíblica Dominical, a maior agência de ensino da igreja. Que Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus.